Olá, bem-vindos ao canal do G-Trem. Eu sou a Vitória e hoje eu vou colocar aqui para vocês a apresentação que eu fiz como requisito parcial para o meu exame de qualificação do mestrado. É uma aula a nível graduação que eu, vamos dizer assim, interpretei como se eu estivesse falando com alunos, em que eu montei um cronograma, montei o conteúdo da aula, atividade, nota e coisas desse tipo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, a gente com alguma frequência a gente publica coisas sobre treinamento, sobre reabilitação, tudo voltado para neurofuncional, tá bom? Então, o tema que eu sorteei foi deficiências metabólicas. Eu montei um cronograma, esse é o cronograma da disciplina de Educação Física Adaptada, que é uma disciplina ofertada no terceiro ano do curso de Educação Física Bacharelado. Essa disciplina ela é ofertada de forma online, síncrona, com duração aproximadamente de 3 horas. E essa é a 9ª aula que trata sobre deficiências metabólicas, no qual já foram apresentados outros tipos de deficiência. Então, o conteúdo da aula vai iniciar com um lembrete sobre o que é o metabolismo, para depois a gente entrar especialmente na diabetes mellitus, que é a doença metabólica mais comum relativa a deficiências metabólicas, e finalmente o efeito do exercício físico qual é o efeito, o papel do profissional de educação física, os benefícios, riscos e cuidados relativos a isso para pessoas que têm diabetes. As principais referências que são usadas para esse tipo de aula são principalmente a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem diversos volumes. O mais recente é de 2019 e 2020, e especificamente para exercício físico, o recomendado é sempre olhar o American College, as publicações que eles fazem relativos à deficiência específica. Então, vamos começar para relembrar o que é o metabolismo. O metabolismo ele é basicamente um conjunto de reações reguladas e catalisadas por enzimas, como a amilase, hormônios, como a insulina, e órgãos como o fígado. Existem 2 grandes processos que envolvem o processo do metabolismo, que é o catabolismo, que é responsável pela degradação de uma molécula mais complexa, que resulta numa molécula simples com liberação de energia, como é o caso que a gente vai explicar daqui a pouco sobre o metabolismo do açúcar, e o anabolismo, em que é necessário que haja a absorção de energia com uma molécula simples para a geração de uma molécula mais complexa. Então, o que significa uma deficiência metabólica? Está relacionado a um defeito congênito nesse processo do metabolismo. Um defeito na produção de enzimas, um defeito na produção ou na ação do hormônio da glândula, e, por exemplo, como deficiência no metabolismo de aminoácido, de ácido graxo, de leite, ou no nosso caso aqui, que a gente vai entrar na diabetes, ou no metabolismo de açúcar. Então, lembrando um pouquinho sobre a diabetes, eu trouxe um vídeo de mais ou menos 2 minutos para a gente ir discutindo como que é o processo do metabolismo do açúcar, que é representado no desenho como essa figurinha azul. Tem também a gordura, mas é só especificamente para a aula de hoje, vamos mais prestar atenção na questão da glicose, tá? Então, ela fica circulando no sangue a partir da alimentação, e quando ela chega lá no pâncreas, ela libera pela célula beta, a célula beta lá no pâncreas, ela recebe o sinal a partir da glicose de cálcio para liberar a insulina, que nesse desenho representa essa chavinha, como se fosse uma chavinha rosa.
Então, na diabetes, o defeito pode ser logo aqui, a deficiência, desculpa, pode ser logo aqui, em que a produção dessa insulina lá na célula beta, ela já está, de certa forma, deficiente, ou não necessariamente a essa produção, mas o receptor para indicar que a liberação pode estar com alguma deficiência. Então, numa situação normal, comum, a insulina ela é liberada diante a glicose sanguínea, e aí, então, agora existe a insulina circulando no sangue, junto com o açúcar. Aí, lá dentro, lá para as células do corpo, como que é esse processo de absorção da glicose para dentro do interior da célula? Então, a insulina, ela entra no receptor da insulina que está na membrana da célula, ela é fosforilada dentro da célula, e a partir daí ela aciona, vamos dizer assim, o GLUT4, que é um transportador da glicose. Então, a glicose ela entra dentro da célula a partir do receptor da insulina. Então, na diabetes, pode ser que o receptor de insulina esteja com tenha deficiência nesse receptor da insulina. Então, aí vai resultar, além da hiperglicemia, porque a glicose não vai entrar dentro da célula, mas também vai ter insulina circulante. Então, há diversas relações que podem acontecer com a diabetes. Então, quando o açúcar entra na célula, ele pode formar o glicogênio, principalmente nas células musculares, que é o armazenamento da energia, ou também elas podem se transformar em piruvato, que aí o piruvato, lá da aula de bioquímica, ele vai ser metabolizado dentro das mitocôndrias, e aí sim vai gerar, a partir do ciclo de Krebs, a liberação de energia, que está bem relacionada com movimentação. Tá bom? Então, esse é o processo de metabolismo do açúcar. Então, na diabetes pode ter uma deficiência nesse processo, pode ter uma deficiência na liberação de insulina, ou pode ter uma deficiência na produção de insulina, tá? Então, existem diversas complicações que podem acontecer com esse quadro. A diabetes ela é uma doença muito complexa, que pode ter, principalmente não, mas muito comumente, relação com doenças cardiovasculares, danos neurais, que aí pode acarretar no pé diabético, principalmente se associar esses dois casos, nefropatias, retinopatias, e inclusive acidentes como o acidente vascular cerebral, tá? Então, existem 4 tipos de diabetes, só que a gente vai focar mais na diabetes tipo 1 e tipo 2, porque são as mais comuns. A tipo 2, ela está relacionada, geralmente, a estilo de vida, a estresse no pâncreas, na produção da insulina. Já, e ela acarreta de 90% a 95% de todas as diabetes, tá? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. E a tipo 1, ela geralmente está relacionada à hereditariedade, a alterações de gene, em que é mais comum que aconteça, por exemplo, quando uma criança é diabética, geralmente é do tipo 1, porque ela já vem com o gene mal formado, por exemplo. Então, quais são os critérios para rastreamento da diabetes tipo 2? Só para relembrar. Então, a diabetes tipo 2, ela tem uma etiologia muito complexa, que envolve vários fatores, incluindo fatores genéticos, como raça, etnia, histórico familiar, ou ambientais, como o próprio sedentarismo, hipertensão arterial e triglicéridos. Então, para diagnosticar a diabetes, ela é basicamente rastreada através de 3 exames laboratoriais, que em vários, não é uma vez cada exame que vai determinar que a pessoa é diabética. Então, há
um acompanhamento até fazer o diagnóstico. Então, existe também o estágio de pré-diabético, que tem relação com os níveis desses 3 exames. Então, só para citar quais são esses exames. O mais conhecido, a glicemia em jejum. Existe também um teste de tolerância oral à glicose, em que é avaliada a diferença de taxa glicêmica após a ingestão de 75 gramas de glicose, e a hemoglobina glicada, que eu gostaria que vocês ficassem mais atentos nisso, porque a gente vai falar um pouquinho mais dela. A hemoglobina glicada é um marcador que tem no sangue, é um marcador que ele absorve a glicose sanguínea ao longo de alguns meses. Então, quando a gente olha a taxa de hemoglobina glicada, a gente não está olhando só para as últimas refeições da pessoa, está olhando para um hábito, uma coisa mais duradoura, tá bom? E quando a gente fala de atividade física, nós profissionais de educação física, tem diferença entre pré-diabético e o diabético? Depende, porque se você vai lidar com uma pessoa que teve recentemente o diagnóstico, né, o rastreio como pré-diabético, a chance da gente conseguir reverter esse quadro é bem maior. Mas se ele já tem esse diagnóstico há 3, 4 anos, geralmente ele vai ter tantos riscos cardiovasculares ou complicações motoras neurológicas, quanto uma pessoa que possui diabetes, tá? Então, tem diferença, mas depende. Então, o tratamento, ele é basicamente medicamentoso ou não medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele inclui diabéticos orais e insulina. Por exemplo, a pessoa com diabetes tipo 1, ela vai ser necessariamente insulino-dependente, porque ele vai ter, ele tem um defeito congênito na produção da insulina. Então, ele precisa ter a insulina externa. Já o tratamento não medicamentoso é onde a gente entra mais presente, em que o tratamento é basicamente nutricional e através de exercícios físicos. Então, agora a gente vai entrar um pouco nos benefícios, como que funciona por que o exercício físico é reconhecido como um dos tratamentos. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender sobre o exercício é que o exercício ele é capaz de transportar a glicose para dentro da célula. Lembra lá naquele desenho que a insulina, ela, de forma indireta, vamos dizer assim, ela ativa o transportador que vai fazer a glicose entrar na célula? Então, o exercício, a contração muscular, ela é capaz de fazer esse transportador ir para a membrana da célula. Aqui na imagem dá para ver melhor. Essa aqui é uma situação antes do exercício, aqui é após o exercício, em que mesmo sem a presença da insulina, existem mais transportadores de glicose, que é o GLUT4, para absorver essa glicose sanguínea, tá? Então, mesmo sem a insulina, a gente consegue melhorar o nível glicêmico da pessoa que tem diabetes, tá? E lembrando da aula passada, da mesma maneira que a gente conversou sobre doenças cardiorrespiratórias, o exercício ele vai estar relacionado também com a prevenção de eventos ou doenças cardiovasculares, que é um risco para quem tem diabetes. Vai reduzir também a chance de desenvolver retinopatias e neuropatia diabética, que também que são doenças relacionadas à diabetes, tá? Então, eu trouxe um estudo bem antigo, de 1984, mas que eu tirei de um livro de fisiologia de 2017, que traz bem explícito qual que é o efeito do exercício, né, no controle glicêmico e na insulina plasmática. Então, existem 2 grupos nesse estudo, o grupo controle e o grupo diabetes, que aqui é o mesmo grupo, tá? Mas é na situação sem fazer exercício e 7 dias após exercício. Então, os grupos, né, os participantes desse estudo, eles ingeriram o controle, esqueci de falar, o controle não faz exercício e não tem diabetes.
o grupo diabético, ele tem diabetes tipo 2, tá? Então, como que esse estudo funcionou? Os participantes tiveram a ingestão de 100 gramas de glicose após uma noite de jejum, e foi monitorado o nível de glicose, o nível de glicose e a insulina durante 180 minutos. E aí, o grupo de diabetes, ele fez na situação sem exercício e 7 dias após fazer o exercício. Então, o que eles encontraram aqui? Após 7 dias de exercício, tanto o nível de glicose plasmática quanto de insulina, ele foi reduzido nas pessoas que têm diabetes. Então, mesmo na questão da insulina, ele até reduziu mais do que o controle, mas na situação da glicose plasmática, apesar de não ter chegado ao nível do controle, ele reduziu relativo a não exercício. Então, qual que é o que esses resultados significam? Que há efeitos benéficos do exercício no transporte e no metabolismo da glicose em pessoas com diabetes tipo 2. Então, eu trouxe também uma meta-análise para a gente enxergar um pouquinho melhor sobre os tipos de treinamentos, né? Nessa meta-análise aqui, eles incluíram apenas ensaios clínicos com ao menos 12 semanas de treinamento. Então, tiveram 2 situações que eles olharam. A recomendação de atividade física, então, que eu chamei aqui como orientação, e o exercício estruturado, que aí eles incluíram exercícios aeróbicos, exercícios resistidos e a combinação desses 2. Então, para a gente relembrar como que se lê um gráfico de uma meta-análise. Aqui vão ter todos os autores, especificamente nesse tem aqui separado atividade física com dieta, e aqui tem separado a atividade física apenas, a recomendação, tá? A orientação. E aí, nesse caso que a gente está olhando, tem o diamantezinho, que vai fazer a análise de todos os estudos juntos, para todos os estudos ou para só o grupinho que eles separaram. Então, vamos lá. Aqui vão ter os estudos de atividade física de orientação de atividade física com dieta, em que aqui está a amostra do grupo intervenção, aqui está a amostra do grupo controle que não tinha nenhuma intervenção, aqui está a média do que eles encontraram e o intervalo de confiança, que aqui está representado pelo intervalo de confiança comprimento, e a média é o pontinho, o quadradinho que está representado. Lembrando que quanto mais alto é o quadrado, maior é a importância que esse estudo teve para o resultado da meta-análise, que a gente também pode olhar aqui do lado, tá? E aí, o resultado desse, já que não toca no zero, que a gente está olhando a redução de... eu esqueci de comentar isso, desculpa. Esse estudo, ele está olhando a redução da hemoglobina glicada, que é aquele marcador que eu comentei com vocês, que olha o nível de glicose ao longo dos meses. Ele não olha só das últimas refeições. Então, aqui ele encontrou que a atividade física orientada, a orientação de atividade física e dieta, ela teve resultado significativo para a redução de hemoglobina glicada em comparação aos controles, tá? Só que aqui, no grupo que teve só orientação de atividade física, ele tocou o zero. Quando está com dúvida, assim, é só olhar aqui no descritivo do intervalo de confiança. Então, ele começou, o mínimo é menos 0,50 e o máximo é positivo. Então, dessa maneira, ele tocou o zero, o que significa que, olhando todos esses estudos, ele não foi significativo, tá? E aí, com relação ao treinamento aeróbio, as sessões de treinamento, né? Que aqui, no caso, tem o aeróbio, tem o treino resistido e o treino combinado. Olhando esse gráfico, a gente já consegue ver que o treino aeróbio é o mais investigado. Por quê? Porque quando a gente olha para a pessoa que tem diabetes, para todas as complicações que envolvem, não é só o nível glicêmico que é preocupante também, né? Então, se o meu indivíduo ele tem uma gordura abdominal maior,
o treino aeróbio está mais relacionado com essa diminuição de gordura. Se esse meu aluno ele tem doenças cardiovasculares, de acordo com o que a gente viu na aula passada, o treino aeróbio ele vai ter mais interferência. Então, quando a gente olha qual treino a gente vai dar, a gente não olha só para uma das doenças que ele tem, a gente olha para o indivíduo. Então, dessa maneira, geralmente, o treino aeróbio, ele é um tipo de estratégia mais eficaz de acordo com o indivíduo, tá? Então, mas quando a gente olha os resultados, a gente vê que o treino aeróbio, ele deu um resultado favorável para a intervenção, em comparação com o grupo controle. Para o treino de força, ele quase tocou no zero, mas ele não tocou. Então, aqui, ó, só olhar aqui no descritivo. Então, dessa maneira, ele também teve resultado significativo. E quando a gente olha para a combinação desses dois treinamentos, a gente também vê que houve uma diferença significativa entre os grupos. Então, combinar o treino aeróbio com o treino de força também foi significativo para reduzir a glicose, a hemoglobina glicada de pessoas com diabetes tipo 2. Então, qual que é o resumo desse estudo? Que qualquer uma dessas três intervenções, ela vai ter interferência, vai ter efeito positivo na redução de hemoglobina glicada, e aí é o momento que a gente avalia qual intervenção que a gente vai usar. Então, a gente vai levar em consideração o que o nosso aluno gosta, as ferramentas que a gente tem, o ambiente, a gente vai olhar também quais são as outras complicações que ele tem envolvidas além da diabetes. E quando a gente fala sobre a orientação, quando a gente fala para a orientação, a atividade física junto com a orientação de alimentação, ela teve um efeito positivo na redução da hemoglobina glicada, só que quando a gente fala só de orientação, que é prescrição orientada sem o trabalho específico, individualizado e presencial, não teve diferença significativa, tá bom? Então, agora a gente vai entrar nos riscos e cuidados que a gente precisa ter com o nosso aluno que tem a diabetes, tá? Então, antes de entrar nos benefícios, eu queria relembrar uma coisinha bem que a gente já tem falado bastante, né? Como que a gente faz a avaliação pré-exercício, como que a gente olha para o nosso paciente para identificar quais são os riscos que ele tem, né? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente recebe um aluno, mais especificamente com a diabetes, a gente vai olhar para essas perguntinhas. Então, além na anamnese, o que você vai incluir? Você vai fazer um rastreio, isso aqui é da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Uma recomendação a partir da Sociedade Brasileira. Então, primeiro a gente vai fazer um rastreio sobre quais são os riscos que ele tem de desenvolver uma doença cardíaca, doença cardiovascular. Então, se ele responder sim para qualquer uma dessas três perguntinhas, você vai rastrear. Como que você vai rastrear? Você vai pedir para que ele vá no médico, para que o médico faça o pedido de um exame, tudo que a gente já conversou, principalmente na aula passada, tá? Então, quais são as perguntas? Existe o histórico clínico que sugira a presença de doença cardiovascular? Há fatores de risco adicionados para a doença cardiovascular? Isso a gente conversou na aula passada. Quais são os fatores de risco para a doença cardiovascular? Tem sintomas típicos ou atípicos de doença cardiovascular? Se tiver, sim, para qualquer uma dessas perguntas, é o médico que vai precisar te amparar nessa prescrição, tá bom? Então, com relação especificamente à diabetes. Primeira coisa que a gente precisa estar atento em quadros de hipo ou hiperglicemia. Como que a gente vai saber o que é cada um dos dois? Existem alguns sintomas que são específicos para cada um dos quadros, tá? Então, só lembrando, hipoglicemia é níveis mais baixos de glicose no sangue, e a hiperglicemia é níveis mais altos de glicose no sangue.
Então, quais são os sintomas da hipoglicemia? Suor intenso, palidez, fome excessiva, mais sonolência, irritabilidade, falta de concentração. Então, como que a gente vai lidar com um quadro de hipoglicemia? A diretriz sugere que para lidar com um quadro de hipoglicemia é ingerindo carboidratos. Geralmente, as pessoas que têm diabetes, elas andam com um sachêzinho de mel ou com uma balinha, alguma coisinha que tenha esse carboidrato, porque cada um tem a sua recomendação, cada um tem a sua recomendação, tanto do tipo quanto da quantidade. Mas é importante você saber disso para você decidir se é você que vai levar isso para a aula ou se é o seu aluno que vai levar, tá? E aí o quadro de hiperglicemia, então é quando tem muito açúcar no sangue, ou porque teve a aplicação de insulina foi insuficiente, ou foi em horário errado, alguma coisa desse tipo. Então, quais são os sintomas? Boca seca, então por isso aumento de sede, mais fraqueza, dor de cabeça, uma visão turva, e mais frequência de ter que ir no banheiro para urinar. Então, como que a gente vai se prevenir para que isso não aconteça? Mensurar a glicose antes do início da aula. Porque, como eu falei, o exercício ele promove a absorção de glicose. Então, se ele promove a absorção de glicose, a pessoa tem mais chance, por exemplo, de ter um quadro hipoglicêmico, se ele inseriu a insulina antes, por exemplo, logo antes, né? Então, a gente precisa estar atento nisso para que a gente consiga tomar as decisões corretas para prevenir que isso aconteça. Quais são a recomendação da diretriz com relação aos níveis de glicose? Especificamente, menor do que 90 miligramas por decilitro, é recomendado que a pessoa ela ingira de 15 a 30 gramas de carboidrato de rápida ação. O que a diretriz diz sobre isso? Para vocês terem noção, 15 gramas de carboidratos seria o equivalente a, por exemplo, 3 sachêzinhos de mel, uma colher de sopa de açúcar ou 150 ml de suco de laranja. Entre 90 e 150 miligramas. Isso daqui, entre 90 e 250 miligramas, vai depender um pouco da pessoa, que aí ela vai ter uma orientação mais específica através do médico ou do nutricionista dele, tá? Mas para vocês conhecerem, é importante, entre 90 e 150, consumir o carboidrato a partir do início do exercício, ou de 150 a 250, pode iniciar o exercício e deixar para comer o carboidrato mais para frente. Só que entre 250 e 350 é importante a gente lembrar que o exercício intenso ele deve ser evitado, porque ele aumenta a chance de ter hiperglicemia. Então, nesses casos aqui, é importante a gente estar atento, principalmente durante o treinamento, para manter o nosso aluno numa intensidade de leve a moderada. Então, o que a gente olha, quando a gente olha essa tabela aqui, o que a gente vê? Que o exercício ele não tem ele pode acontecer independente do nível de glicose, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Ele pode acontecer, mas precisa ficar atento. Quais são as condutas a serem tomadas de acordo com o nível que der de glicose, tá bom? Só que tem uma coisa que é muito importante, que a gente precisa lembrar, a gente precisa saber. Quando a gente for fazer a punção, a gente ou o nosso aluno com diabetes, não passar o álcool em gel antes de punçar, de fazer a punção do capilar. Porque o álcool em gel, de acordo com a Sociedade Brasileira, além dele demorar mais para secar a mão, ele forma uma película que tem uma substância ativa que pode interferir nos resultados. Então, o recomendado é lavar as mãos, secar direitinho, e aí sim fazer a punção para verificar a glicose, tá? E outra coisa importante para diminuir o risco, para evitar o quadro de hipoglicemia, especificamente. Como o exercício ele aumenta a captação de glicose, o ideal é que evite o músculo que você vai trabalhar mais. Então,
digamos que você vai passar um treino de membro inferior, um treino de força de membro inferior, é evitar que a insulina seja aplicada, por exemplo, no músculo, no quadríceps, ou algum músculo que esteja envolvido na prática que você planejou. E, da mesma maneira, é importante que a dose esteja adequada, que aí é a parte que é a partir do médico que vai determinar. Uma coisa muito importante também é o pico da insulina. Cada insulina tem um tempo de ação, podendo ser mais longo, de até 40 horas, ou mais curto, de umas 3, 2 horas, em que o pico vai ser ou maior ou menor, e você precisa estar atento nisso, porque se o pico de insulina está alto, no momento da sua aula, o risco de ter hipoglicemia é maior. Então, você, na sua anamnese, vai ter que saber qual que é a insulina que ele usa, o horário que ele usa, para você poder se precaver de fazer a atividade ou no pico, né, da insulina, ou que ele faça para você adequar o horário que você vai fazer a aula, ou para que a dose e a hora da aplicação seja regulada. E aí entra entra o médico dele nessa questão. Então, outro risco e outra complicação bem específica e bem comum na diabetes, que é a neuropatias, tá? Eu vou falar da periférica e da autônoma mais para frente. Então, a neuropatia periférica, ela está relacionada a menor sensibilidade, menor sensibilidade. Não. A neuropatia periférica, ela está relacionada à lesão vascular e neurológica na pessoa que tem diabetes, e é bem comum essa daqui, a polineuropatia, em que os nervos são afetados de forma homogênea. É também conhecida como neuropatia em luvas e botas, em que a pessoa ela tem menos sensibilidade, ela não tem tanta sensibilidade mesmo para tocar tocar alguma coisa. Então, o que é bem comum, que é o conhecido pé diabético, né? Aqui tem um exemplo, em um dos pés tem bem mais evidente do que no outro, em que os dedos eles ficam mais em garra, para ter maior sensibilidade no pé. Tá vendo que tem um dedo que já está meio sobreposto ao outro, tem um arco do pé um pouco mais elevado, e somando isso também a menor sensibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como ele não sente, se entrar, por exemplo, né, nesse caso aqui que está usando um chinelinho, que ela estava usando um chinelinho, se entrar uma pedrinha embaixo do pé dela, ela não vai sentir. Então, vai ficar machucando ali, o atrito pode causar uma úlcera, pode abrir uma bolha, pode fazer uma lesão no pé que vai afetar a biomecânica da marcha dela. E aí a gente vai ter várias coisas que a gente precisa adaptar de acordo com a sensibilidade e com a biomecânica específica dela, né? Que é, por exemplo, o pé de Charcot, que tem esse arco bem elevado, o arco do pé é bem elevado. Como que a gente pode, o que a gente precisa ter de cuidado com isso? Então, exercícios com alto impacto, por exemplo, com saltos, subir muita escada, tudo isso daqui vai aumentar, por exemplo, a pressão no antepé. E aí aqui, a longo prazo, pode gerar uma úlcera. Isso não... A pessoa com diabetes, lembrando do dano vascular, né, ela vai ter mais dificuldade com a cicatrização. Então, o que é recomendado para isso? Calçados que não tenham costura por dentro. Se ele tem o pé de Charcot, geralmente ele vai usar uma palmilha, para que ele tenha uma distribuição de pressão maior. Então, a gente precisa estar atento nisso com o nosso aluno, atento a desequilíbrios, a marcha dele pode estar alterada. Uma recomendação também é usar meias brancas, sem costura, porque a meia branca ela vai conseguir deixar evidente se tiver alguma machucadinho que não tinha antes, evitar que o pé fique úmido, né, de suor, tal, porque aí vai aumentar a chance de ter
uma infecção, vai aumentar a chance de ter fungos, bactérias e piorar ou criar uma infecção na região. E tudo isso pode levar, por exemplo, a uma amputação do pé, se não há esse cuidado. Então, se você não for avaliar o pé do seu aluno, você vai incentivar ele que ele faça isso. Você vai conversar com ele antes da aula para saber se ele teve alguma queixa nos últimos dias sobre isso, se ele notou alguma coisa diferente, porque você vai precisar adaptar a aula caso tenha uma situação dessa, né? Então, sobre a neuropatia autonômica, mais ou menos cerca de 30% dos pacientes que têm diabetes, eles desenvolvem eles podem desenvolver a neuropatia autonômica, que se manifesta por disfunções no sistema circulatório, no sistema digestório, no sistema urinário. Então, a gente precisa estar atento a monitorar esses sinais durante nossa aula. Então, monitorar a frequência cardíaca, a pressão arterial, o cansaço. Quem tem neuropatia autonômica pode ter uma questão relacionada à hipotensão postural. Então, evitar muito exercício que está deitado, depois vai ter que ir em pé muito rápido, estar atento a essas coisas para que não tenha nenhum acidente durante sua aula, né? Evitar, por exemplo, ficar atento na temperatura do ambiente, se está muito quente, porque pode acabar desencadeando essas disfunções ou desencadeando alguma complicação durante sua aula, né? E aí uma outra coisa que é também comum na diabetes é a doença renal, que aí, como a pessoa que tem doença renal, ela já tem uma menor capacidade de filtração de sangue, a capacidade de fazer o exercício vai ser também reduzida. Então, a gente precisa estar atento à intensidade que a gente está passando do exercício, se está muito intenso. Então, a recomendação para quem tem doença renal diabética é que seja evitado exercícios de intensidade mais alta, né, intensidade vigorosa, sejam respeitados os descansos de acordo com o cansaço do nosso aluno, e quem tem doença renal também tem mais chance de desenvolver quadro hipoglicêmico. Então, a gente precisa estar atento nos níveis de hipoglicemia, nos níveis de glicemia, na verdade, tanto antes quanto durante a prática, né? E aí, não é por último, por último dos microvasculares, também existe uma condição relativa à diabetes, à retinopatia, em que o olho da pessoa que tem retinopatia, ela pode ter mais pontos de hemorragia dentro do globo ocular, causando até, em alguns casos, uma redução da visão. E aí a gente vai lembrar da nossa aula de deficiências visuais para ter todos esses cuidados, deixar o ambiente mais claro, no caso de redução visual, né? O ambiente mais claro, no caso de ter maior aumento de pressão, evitar levantamentos que ele faça manobra de valsalva, evitar grandes picos de pressão arterial, e os outros cuidados que a gente já discutiu nas últimas aulas também, relativos, tá? Especialmente quando há um risco cardiovascular envolvido, que se ele tem a presença de isquemia, se ele tem arritmia, se ele tem um sinal de claudicação, a gente tem que estar atento nessas coisas, e a gente vai receber essas informações, por exemplo, através do teste ergométrico máximo, que você vai descobrir tudo isso na anamnese e analisar, por exemplo, os resultados dos exames, né? Então, resumindo, o que a gente discutiu aqui? Quais são as implicações? Antes de planejar o seu treinamento, você vai fazer uma anamnese, você vai fazer uma triagem dos riscos, você vai analisar os resultados dos sintomas para que você monte um treinamento adequado para essa pessoa, levando em conta todas as características dele, né? Não só as dificuldades, mas também as facilidades, as preferências, tudo isso, né? E nessa anamnese você vai descobrir da insulina dele, você vai pesquisar, você vai saber qual que é o melhor horário para fazer esse treinamento, né? Então, antes de cada sessão, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, mensurar a glicemia. Quem vai levar o aparelho
ou como que você vai fazer isso, você precisa ter tudo isso na sua cabeça antes de chegar para a sessão. Então, resumidamente, menos de 90 miligramas por decilitro ingerir um carboidrato, mais de 250 evitar exercício vigoroso. Você vai conversar com ele, outra coisa, né, antes da sessão, você vai conversar, você vai saber se existe alguma coisa nova, né, antes de iniciar a aula, para se você precisar adaptar, você vai ficar atento no ambiente, se você precisa mudar a sua aula para ir para um lugar com mais sombra, se for em espaço aberto, como que é o calçado que ele veio para a aula, você vai se adequar, você precisa estar atento a essas coisas. E durante a sessão, baseado no que você descobriu antes, você vai adequar as pausas ou a intensidade de acordo com o que aparecer. Você vai ter que estar muito atento aos quadros de hipo e hiperglicemia, porque previamente você já vai saber quais são os sintomas de cada um, você já vai saber a conduta que você vai ter de acordo a um quadro desse, e também você vai monitorar, dependendo dessas condições que a gente discutiu agora há pouco, ou frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia, que aí depende do seu aluno, tá bom? Então, só para finalizar o conteúdo, sábado passado foi, dia 14/11, foi o Dia Mundial de Diabetes, o Dia Mundial de Diabetes, né? É um dia que está bem relacionado não só ao tratamento, mas também com a prevenção. A gente viu que a diabetes mais comum é a diabetes tipo 2, que está relacionada a hábitos de vida, né? Alimentação, exercício físico. Então, é possível evitar grande parte dessa diabetes. E agora, no momento atual que a gente está vivendo, a diabetes ela é um dos fatores de risco para piores casos de coronavírus. Por exemplo, no primeiro mês que a gente teve, no primeiro mês de Covid aqui no Brasil, a diabetes estava em segundo lugar como comorbidade que foi responsável por, em combinação com o coronavírus, segundo lugar em mortes específicas da doença. E agora, para a próxima aula, o que vocês vão fazer? Lá no E-Disciplinas, eu vou colocar 3 casos que vocês vão ter que prescrever, fazer uma prescrição individualizada, pode ser em duplo ou individual. Cada caso vai ter uma complexidade, então vocês podem escolher qual que vocês preferem. Se vocês querem se desafiar mais, por exemplo, vocês podem pegar o caso mais complexo. Pode ser sozinho ou individual, sozinho ou em dupla. Nessa prescrição, vocês vão ter que incluir o horário que você vai fazer o treinamento, as estratégias que você vai usar para monitorar a glicemia, pressão arterial, frequência cardíaca, e as estratégias adotadas no caso de presença da hiperglicemia, quem que vai levar o alimento, esse tipo de informação, tá? Vocês podem fazer uma prescrição para mais ou menos 3 meses, se você quiser colocar uma progressão, só descrever. Não precisa fazer a prescrição da progressão, mas descrever quais são os objetivos dessa nova progressão, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre deficiências físicas, e eu vou trazer, por exemplo, alguns exemplos de amputados, pessoas amputadas por diabetes, pelo pé diabético, que não foi tratado adequadamente, e aí a gente vai discutir um pouco sobre as condutas específicas para essa população. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês acharam que faltou alguma coisa, se vocês tiveram dúvida de alguma coisa, a gente vai responder com prazer, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever, dar um like aqui no vídeo, e a gente se vê no próximo.